O universo é cheio de mistérios, né? É fascinante e enigmático. E por mais que a ciência avance, ainda existem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar, não é mesmo? Se você se amarra num bom mistério, prepare-se para uma viagem pelas 8 descobertas mais intrigantes que a ciência, até agora, não conseguiu decifrar. Bora lá? Vamos juntos nessa jornada! Em 1977, um sinal de rádio vindo do espaço sideral deixou os cientistas de cabelo em pé. Esse evento extraordinário aconteceu de forma inesperada e ainda hoje intriga a comunidade científica. Era 15 de agosto e o radioastrônomo Jerry Ehman estava analisando dados do telescópio Big Ear da Universidade de Ohio, um instrumento que já havia captado muitos sinais, mas nada como o que estava por vir, quando se deparou com algo totalmente fora do script. Um sinal tão forte e peculiar que parecia desafiar todas as explicações convencionais. Imagina só, um sinal fortíssimo, durando 72 segundos, vindo lá da direção da constelação de Sagitário. Era como se o universo estivesse tentando nos dizer algo, enviando uma mensagem codificada através das vastas distâncias do espaço. E o mais bizarro, a intensidade do sinal aumentava e diminuía gradualmente, como se estivesse sendo transmitido de um ponto fixo no espaço. Isso sugeria uma origem não natural, algo que poderia ser obra de uma inteligência avançada. Esse sinal, que o próprio Ehman apelidou de "Uau", tinha tudo para ser artificial, como se uma civilização inteligente estivesse dando um alô. A anotação "Uau" no papel se tornou icônica, simbolizando a surpresa e a excitação do momento. Muita gente tentou captar o sinal de novo, mas até hoje, nada. Diversos observatórios ao redor do mundo apontaram seus telescópios para a mesma região do céu, mas o sinal nunca mais foi detectado. O "Uau" segue sendo um mistério no ar, daqueles que te fazem pensar: será que estamos realmente sozinhos nesse mundão? A busca por respostas continua, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no cosmos. Que tal uma viagem no tempo? Vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar um dos maiores mistérios da antiguidade. Imagine uma Mesopotâmia vibrante, o berço das civilizações, há mais de 2000 anos. Um lugar onde a inovação e a engenhosidade floresciam. Você está andando por uma rua em Bagdá, no Iraque, e de repente se depara com um objeto para lá de curioso, um vaso de barro com uma tampa de betume. Parece simples, mas esconde um segredo intrigante. Dentro do vaso há um cilindro de cobre, uma barra de ferro e sinais de corrosão por ácido. Esses componentes sugerem algo extraordinário. Essa é a famosa Bateria de Bagdá, uma peça arqueológica que tem dado o que falar há décadas. Mas o que exatamente é essa bateria e para que ela servia? A teoria mais aceita é que, ao encher o vaso com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, ele poderia gerar uma corrente elétrica. As hipóteses sobre seu uso são muitas e variadas. Alguns sugerem que poderia ter sido usada para galvanoplastia, revestindo objetos com metais preciosos. Outros acreditam que poderia ter sido usada para alívio de dores ou até mesmo em experimentos médicos. No entanto, ninguém sabe ao certo para que a Bateria de Bagdá realmente servia. O mistério permanece, intrigando arqueólogos e historiadores até hoje. Será que algum dia descobriremos a verdade? E se eu te dissesse que existe um livro, escrito há mais de 600 anos, que ninguém conseguiu decifrar até hoje? É isso mesmo. Estou falando do manuscrito de Voynich, um dos maiores enigmas da criptografia e da linguística. Pensa só, um livro inteiro escrito num alfabeto que ninguém conhece, com desenhos esquisitos de plantas que não existem e diagramas astronômicos sem pé nem cabeça. O manuscrito é provavelmente do século XV e já passou pelas mãos de muita gente importante,
incluindo o próprio imperador Rodolfo II, do Sacro Império Romano Germânico. Será que um dia alguém vai desvendar esse enigma? Nas florestas da Costa Rica, existem esferas de pedra gigantescas que desafiam a lógica e a história. Essas belezuras, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando toneladas, são perfeitas demais para serem obra do acaso. As primeiras esferas foram descobertas na década de 1930 por trabalhadores que estavam abrindo espaço para uma plantação de bananas. Aí, as teorias começaram a pipocar. Uns falam em civilizações perdidas, outros em ETs. O pessoal mais pé no chão diz que foram os indígenas que esculpiram as pedras usando ferramentas simples. A real é que as esferas de pedra da Costa Rica continuam sendo um mistério arqueológico fascinante. Muito antes dos computadores modernos, os gregos antigos já tinham um dispositivo incrível capaz de prever eclipses e mapear os movimentos dos astros com uma precisão impressionante. Estou falando do mecanismo de Antiquítera, um dispositivo encontrado num naufrágio na Grécia em 1901. No início, os arqueólogos acharam que era só um monte de bronze velho e corroído. Mas, com o tempo e com análises mais detalhadas, os cientistas perceberam que estavam diante de algo muito mais complexo e avançado do que poderiam imaginar. Era um conjunto de engrenagens de bronze, super complexas, dentro de uma caixa de madeira que funcionava como um sofisticado mecanismo de cálculo. Esse dispositivo é considerado o computador analógico mais antigo do mundo, uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. O mecanismo de Antiquítera é um lembrete fascinante de que a história da tecnologia é cheia de surpresas e inovações inesperadas, e que talvez a gente não saiba tudo sobre o passado. Cada descoberta arqueológica nos oferece uma nova perspectiva sobre as capacidades e o conhecimento dos nossos antepassados. A engenhosidade dos gregos antigos continua a nos surpreender e inspirar, mostrando que a busca pelo conhecimento e pela compreensão do universo é uma jornada que atravessa milênios. Os neandertais, nossos primos distantes, viveram na Terra por mais de 300 mil anos. Eles eram adaptados ao frio, dominavam o fogo, caçavam, usavam ferramentas e até enterravam seus mortos. Mas, do nada, há cerca de 40 mil anos, desapareceram sem deixar rastros. Uma das teorias é a da competição por recursos. Quando o Homo sapiens chegou à Europa, os neandertais teriam levado a pior na disputa por comida e abrigo. Estudos recentes mostram que os neandertais e os Homo sapiens não só conviveram, como também cruzaram entre si. Ou seja, parte do DNA dos neandertais ainda está presente em nós. Então, será que eles realmente sumiram do mapa? Imagine um zumbido constante, um som baixo que parece vir do nada. É assim que moradores da cidadezinha de Taos, no Novo México, descrevem o misterioso zumbido de Taos, um fenômeno acústico que intriga cientistas e moradores há décadas. Nenhum equipamento conseguiu gravar o som e ninguém sabe de onde ele vem. Teorias da conspiração? Temos de sobra. Uns falam em experimentos militares secretos, outros em mensagens de ETs. Cerca de 95% do universo é composto por algo que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente: a matéria escura e a energia escura. A matéria escura é um negócio bizarro que não emite luz e só interage com a matéria normal por meio da gravidade. Já a energia escura é ainda mais esquisita. Ela é uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. A gravidade da matéria visível não é suficiente para explicar a formação e o movimento das galáxias. É como se tivesse uma força invisível atuando nos bastidores do cosmos. Essa força invisível é a matéria escura. Essas descobertas nos mostram que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda existem muitas coisas que não entendemos.
De sinais do espaço a objetos misteriosos e fenômenos inexplicáveis, o universo continua a nos surpreender. E você? O que acha de tudo isso? Se curtiu este vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais mistérios como esse.